Apreensão de passaporte, suspensão da CNH do executado e a decisão do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 5941. É esse o tema da nossa lição prática jurídica do dia, a lição de número 41 de um total de 365. Todos os dias neste canal eu posto um áudio com um conteúdo jurídico voltado à defesa do executado em juízo. Como obter sucesso na defesa do executado em juízo, ou eu trago um conteúdo aqui voltado a técnicas processuais para vencer o processo de conhecimento. Bom, hoje vamos falar sobre a tão falada, e tão mencionada decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a questão das medidas executivas atípicas. Vamos lá. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, na sessão do dia 9 de fevereiro, declarou constitucional, na ação direta de inconstitucionalidade 5941, o dispositivo do Código de Processo Civil, o artigo 139, que confere poderes ao juiz. O STF considerou que esse artigo é constitucional. Ele autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de qualquer ordem judicial, seja no processo de conhecimento, seja no processo de execução. Bom, mas essa decisão do Supremo Tribunal Federal, validando a constitucionalidade do artigo 139, inciso 4 do CPC, ela é válida desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto. O que o Supremo fez, nada mais, nada menos, foi reconhecer o que a jurisprudência já era unânime e também já dos tribunais inferiores e também a doutrina, que defendia a tese de que as medidas coercitivas elas são constitucionais e, portanto, produzem efeitos, desde que, claro, respeitados os postulados da proporcionalidade, razoabilidade e preservação dos direitos fundamentais das partes envolvidas. Isso já era uma tendência, inclusive os acórdãos do STJ já faziam essa ponderação no caso concreto. Nada de novo em relação a isso com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos lá, vamos levar isso agora para a prática do processo de execução. Essas medidas executivas atípicas, elas estão lá previstas no Código de Processo Civil como medidas que o juiz, lá na execução, podem adotar para forçar, coagir, pressionar o executado a cumprir o que está lá no título executivo, ou seja, a obrigação reconhecida no título executivo. Mas veja, ela não pode ser assim uma medida postulada de qualquer forma. Primeiro ponto, ela é uma medida subsidiária. Eu só posso requerer exequente uma medida executiva atípica depois de esgotadas as tentativas de penhora, avaliação e expropriação, ou seja, as medidas executivas típicas legalmente previstas no CPC. Em qualquer modalidade de medida executiva atípica, tem que ser resguardado o respeito ao contraditório. Antes do juiz conceder a medida executiva atípica, ele tem que oportunizar, por intimação do executado, a oportunidade de defesa no caso concreto. Da mesma forma que essa medida executiva atípica, ela não pode ser uma punição ao devedor inadimplente por ele não ter bens passíveis de penhora. Não pode ser uma pena por ele não ter bens para a garantia da dívida. Tem que ser num caso concreto onde está evidenciado que ele pode cumprir a prestação,
mas não quer cumprir, não cumpre. Não pode ser uma medida punitiva pelo fato dele não ter bens para penhora. Além disso, essa medida atípica deve ser útil, deve ser adequada ao caso concreto. E aí que nós começamos a analisar alguns pontos que são essenciais. É exatamente o que o Supremo disse e reconheceu nesse julgado do dia 9 de fevereiro. A aplicação da medida executiva atípica deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade no caso concreto. Isso significa que essa medida ela não pode violar, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana do executado, o princípio do patrimônio mínimo que garante ao executado a manutenção daquilo que é indispensável para a sua própria sobrevivência. Enfim, nós temos que analisar as circunstâncias sempre levando em consideração o caso concreto. Basicamente, 3 exames fundamentais. O primeiro, essa medida que está sendo postulada pelo exequente, ela é razoável? Ela é adequada? O que significa isso? Esse meio postulado, né? A retenção do passaporte, a suspensão da CNH, a proibição de usar o cartão de crédito, de frequentar determinados lugares. Essa medida atípica promove o resultado a ser obtido? Essa medida atípica força o executado a cumprir a obrigação que está no título? Se sim, ela é razoável, ela é adequada, mas não basta isso. Essa medida tem que ser também proporcional, necessária. Essa medida, ela exige um equilíbrio entre a coerção imposta ao executado e o valor jurídico que o exequente vai receber no caso concreto, o cumprimento da prestação. Em outras palavras, a medida coercitiva ela tem que gerar o menor sacrifício possível para o executado. Quando postulada, essa medida gera o menor sacrifício possível para o executado? Se sim, ela é proporcional. Se não, ela não é proporcional e a medida não pode ser aplicada. Nós vamos analisar aqui a razoabilidade e a proporcionalidade fundamentado num juízo de ponderação. Nós vamos ali ponderar os interesses contrapostos, o interesse do exequente de satisfação da sua obrigação, né, da dívida que lhe é devida, e de outro lado, o interesse do devedor de ter a sua dignidade humana preservada, o seu mínimo existencial, enfim, aquilo que também é garantido pela Constituição Federal. E aí nós começamos a observar em cada uma dessas medidas como que pode ser analisado esse juízo de ponderação. Por exemplo, retenção de passaporte. Retenção de passaporte é uma medida que vai violar o direito de ir e vir do executado. O executado ele tem o seu direito de ir e vir limitado, ele não consegue entrar num país que não seja o da sua própria nacionalidade, que não seja o Brasil. Ele não vai poder, por exemplo, viajar para o exterior. Isso significa que a liberdade de locomoção dele está agora limitada. STJ já reconheceu que retenção de passaporte é uma medida coercitiva ilegal e arbitrária, porque restringe o direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional, não razoável. Temos aqui o RHC 97876 de 2018, que diz exatamente isso. Essa medida é ilegal e arbitrária, a medida da suspensão do passaporte proferida no bojo da ação de execução por título extrajudicial, por restringir um direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não razoável, não tendo sido demonstrado aqui ainda o esgotamento dos meios tradicionais para a satisfação da execução. Aqui viola o princípio constitucional da liberdade de locomoção. E esse princípio ele só pode ser excetuado nos casos previstos pela própria Constituição. E a Constituição só limita o direito de locomoção no âmbito penal, cumprimento de pena, não para satisfazer uma dívida de natureza civil, uma dívida decorrente de um título executivo. Ainda essa situação seria
efetivamente desproporcional, desarrazoada, quando, por exemplo, a viagem para o exterior é para fins de trabalho. Se é para fins de trabalho, a cumprir uma obrigação da empresa que ele trabalha, o devedor trabalha, isso vai ferir o seu direito de exercer a profissão de trabalho. Então, também aqui será desproporcional. Ou uma viagem para o exterior, por exemplo, para fins de tratamento de saúde. Bom, e a questão da suspensão da habilitação para dirigir? Em algumas situações, a medida é razoável, a medida é proporcional e ela é uma coerção indireta que tem, né, a finalidade de forçar o executado a cumprir a sua obrigação. Ela não limita a liberdade, ela não impede, né, diferente do passaporte. O passaporte impede a locomoção, ninguém vai para o exterior sem o passaporte. A suspensão da habilitação limita a liberdade de locomoção. Eu fico limitado de me locomover por veículos, mas ainda é possível eu me locomover por ônibus, por táxi, por Uber, por carona. Então, aqui, em determinadas situações, a medida será razoável, poderá ser aplicada, mas não em todas. Imagine uma situação em que o devedor executado depende do veículo como uma fonte de subsistência. Ele exerce a profissão de taxista, de motorista, ou ele, na empresa em que trabalha, ele precisa dirigir o veículo da empresa. Então, nessas circunstâncias, suspender a habilitação será impedir o exercício da sua profissão. Também será uma medida desproporcional, desarrazoada. Agora, outras situações também nós temos que analisar no caso concreto. E se no local onde esse devedor mora não tem transporte público, para se locomover é difícil, o transporte público é muito deficitário, ou imagine que no núcleo familiar desse devedor as pessoas precisam do veículo e da condução do veículo por parte do devedor para poder, por exemplo, levar um filho para a escola, alguém que mora na residência junto com o executado e precisa de constantes cuidados médicos, atenção à saúde, ida ao hospital, ida a centro de saúde, enfim, nessas circunstâncias pode ser que a suspensão da habilitação também seja desarrazoada, desproporcional. Então, em resumo, nós sempre teremos que analisar as circunstâncias do caso concreto. Todas essas medidas são possíveis de existir a defesa por parte do executado, justamente para se resguardar do seu mínimo existencial, da sua dignidade. E aí o juízo vai ser esse juízo de ponderação entre a proporcionalidade e a adequação da medida. E mais do que isso, né? O julgamento do Supremo Tribunal Federal apenas reconheceu aquilo que o próprio STJ e a melhor doutrina já vinha aplicando há bastante tempo. Ok? Maravilha, a nossa lição prática jurídica do dia era nesse sentido. Voltamos com a próxima. Até lá, fiquem com Deus. Valeu, pessoal.